Olá, seja muito bem-vindo ao canal História Geral. E nesse canal trago para vocês de forma simples, ilustrada e bem minuciosa os grandes eventos que marcaram a civilização humana, desde os primórdios até os dias atuais, analisando as variadas formas em que a humanidade se espalhou pelo mundo. Vamos acompanhar a jornada da nossa espécie que, ao longo de eras, se tornou a espécie que somos hoje e que transformou a face desse planeta. E para que possamos começar essa viagem pelo tempo, vale a pena analisar o uso correto do termo história, com H mesmo, que teve origem no idioma grego histor, que significa aprendizado, pesquisa e investigação. E é isso mesmo que os historiadores fazem, analisam a história a partir de vários pontos de vista, incluindo estudos de diversas áreas como paleontologia, antropologia, arqueologia e geologia. E abordaremos inclusive essas áreas de forma mais minuciosa nos próximos vídeos. Mas hoje trago para vocês um assunto mais específico que gera várias discussões entre acadêmicos dessas matérias que citei antes, que é a pré-história. Após milhões de anos de adaptações e diversas formas de vida, a classe dos mamíferos predominaram, e uma se destacou das demais famílias, o Homo sapiens. O período chamado de pré-história foi o período que essa espécie se desenvolveu e aprendeu como sobreviver à brutalidade da natureza, se adaptando ao meio ambiente, permitindo que essa família de hominídeos se aperfeiçoasse na caça e coleta, aproveitando assim dos recursos disponíveis na natureza. E como a espécie se desenvolveu de forma diferente em vários locais e períodos, podemos dizer que houve várias pré-histórias. E isso fica evidente sendo que é um dos períodos mais longos já estudados, abrangendo um período que se estende de 3 milhões de anos a até 3.500 antes da Era Comum. Esse período compreende desde a divisão dos clados hominídeos até a predominância dos Homo sapiens, por volta de 10.000 antes da Era Comum. E esse é claramente o período mais longo na classificação, podendo ser subdividido entre Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio e Paleolítico Superior, onde as variações de hominídeos começaram a desenvolver habilidades distintas, como ferramentas para caça, para pesca e na coleta de diversos tipos de vegetais comestíveis, dando evidência à capacidade dessa espécie de se adaptar, e sendo onívora e com capacidades cognitivas distintas, conseguiu emergir a uma posição de destaque das demais espécies. E nesse período chamado de Paleolítico Inferior, as espécies Homo habilis e Homo erectus foram especialmente primordiais na introdução da utilização de ferramentas rudimentares, que foram essenciais para a adaptação ao meio em que viviam. E esse período do Paleolítico Inferior se estendeu de 3 milhões de anos até mais ou menos 250 mil anos atrás. O Paleolítico Médio, que se estendeu de 250 mil anos até 40 mil anos atrás, foi um período marcado pela presença do homem de Neandertal e pela ascensão do Homo sapiens. E um marco que definiu a posição de destaque dessas espécies foi a domesticação do fogo. Evidências arqueológicas na África e na Ásia apontam sua introdução pelos primeiros hominídeos, até o uso habitual do fogo, aprendendo a domesticar esse elemento para suas necessidades. O Paleolítico Superior, que se estendeu de 50 mil anos até 10 mil anos atrás, foi onde o Homo sapiens fincou sua dominância entre os hominídeos, com a introdução de ferramentas elaboradas e com as primeiras evidências de arte como pinturas rupestres em cavernas, que retratavam o cotidiano daqueles pequenos agrupamentos. Há inclusive indícios dos primeiros rituais funerários nesse período, indicando assim os primeiros sinais de misticismo e cultura. E esse aumento na capacidade permitiu o aperfeiçoamento de técnicas de caça e pesca, e na manufatura de ferramentas mais elaboradas como arco e flecha, machados, lanças com pontas de sílex e anzóis feitos de ossos de animais. Destacando ainda o uso do fogo, a sua utilização permitiu a proteção de predadores e na proteção contra o frio, sendo um dos grandes catalisadores responsáveis pela sedentarização da espécie sapiens.
futuramente ao desenvolvimento da agricultura, uso da cerâmica e dos primeiros assentamentos humanos, que levou a outra etapa do período pré-histórico, o Mesolítico. O período Mesolítico foi um período considerado intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico, e considera-se entre 13.000 até 9.000 antes da Era Comum o período em que ocorreu. Foi um momento de grandes mudanças no estilo de vida dos primeiros humanos, porque houve grandes mudanças geológicas e climáticas, e com o fim das grandes glaciações, a natureza se tornou mais acessível, tal como conhecemos hoje em dia. E essa grande mudança para um ambiente mais estável permitiu aos primeiros agrupamentos a saírem de uma situação nômade para uma mais sedentária. Nesse período, várias espécies já tinham sido extintas pelas mudanças ocorridas no planeta, e isso inviabilizou a caça como eles conheciam, empobrecendo a sua dieta, e isso os forçou a se assentarem próximos de fontes perenes de alimentação como rios e mares, e em locais onde certas plantas poderiam ser sempre cultivadas e selecionadas para o consumo mais intensivo. Assim, nesse período, a adaptação da nossa espécie passou por um teste muito intenso, mas conseguiu superar. E nessa etapa, a formação da agricultura se desenvolveu numa escala maior. E ao sair das cavernas e aprendendo a técnica da agricultura, os humanos buscaram novas formas de abrigo e novos meios de armazenar o seu alimento excedente, nascendo assim novas técnicas, como a olaria e o manuseio da argila, permitindo ao homem primitivo de se estabelecer em locais mais convenientes à sua sobrevivência. E dessas novas técnicas surgem outras, como a produção mais elaborada de tecidos, muitas vezes de origem animal e também de origem vegetal, demonstrando a grande capacidade de adaptação às novas fontes de recursos disponíveis na época. Após esse longo período de grandes avanços, das cavernas para os grupos sedentários e de pequenos agricultores e caçadores, o próximo período estudado da pré-história é o Neolítico. O período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, é reconhecido por fazer parte do período de 10.000 até 3.000 antes da Era Comum, começando com o surgimento da agricultura até o surgimento da escrita, que marcou o fim da pré-história. E esse longo período foi marcante para a nossa espécie porque foi nesse período que aumentou a complexidade das relações de trabalho e produção, como por exemplo a introdução de animais de carga domesticados, como bois e cavalos, e até animais para caça, como cães, que foram domesticados a partir de lobos selvagens. A aproximação do homem primitivo com a agricultura abriu novas formas de se interagir com o mundo selvagem, ampliando o controle de amplos espaços de terra onde antes era selvagem, em lugares onde se podia morar e produzir a sua subsistência. Novas técnicas de arquitetura foram desenvolvidas, com a construção de casas de barro ou pedra e até construções megalíticas, originando o surgimento das primeiras cidades. Evidências disso temos nas escavações realizadas em todo o mundo, com destaque nas civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia, onde é atualmente o Iraque. O registro que se tem da primeira cidade é a cidade sumeriana de Eridu, onde hoje fica na província de Dikar, no Iraque, que foi datada como sendo de origem 5.600 antes da Era Comum. Nos próximos vídeos iremos focar mais nesse tema abrangente, que é o surgimento das grandes cidades e seus impactos na história geral. No período neolítico, os trabalhos manuais se aperfeiçoaram e as ferramentas se tornaram mais bem acabadas e mais eficientes, e o desenvolvimento de técnicas de tecelagem foram disseminadas, usando a lã e o linho, ambos de origem vegetal e animal, recém-adaptados pelo homem primitivo, sendo esses excedentes de sua produção agrícola e da pecuária. A introdução rudimentar do uso de metais como cobre e até mesmo ouro permitiu o desenvolvimento da metalurgia. Toda essa transformação permitiu que pequenas sociedades organizadas surgissem num formato tribal, onde os laços de sangue e costumes parecidos os tornavam próximos. E é interessante perceber que esses laços, com o tempo, foi o que chegou a levar ao desenvolvimento da escrita. E sua criação permitiu a formação de novas formas de sociedades que antes eram tribais para a criação do Estado. O Estado, como conhecemos hoje, burocrático e cheio de divisões sociais.
E foi a partir da escrita e suas consequências que o período neolítico se encerra, abrindo espaço para a Era dos Metais. A Era dos Metais é considerada a última fase do que se entende por pré-história, e no próximo vídeo iremos viajar para essa época de grandes inovações tecnológicas e culturais. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima história!